Bom dia, gente. Então, eu vim falar hoje um pouquinho sobre o sangue de Cristo. Antigamente, na época lá do Antigo Testamento, nós não, né? Eles lá, eles tinham que matar ovelhas, né? Bodes, para arrependimento de pecados, né? Mas depois que Jesus veio em preço de sangue e corpo, a gente não precisa mais, né, levar um bode pelos nossos pecados, porque Jesus fez maldito por nós na cruz. Na verdade, ele se fez bendito por nós na cruz, né? Porque ele é bênção na nossa vida. E eu vim falar aqui hoje por coisas que eu venho observado, né? A gente olha, a gente vê as coisas e a gente vai conversando com um e com o outro, observando uma coisa ou outra, a gente vê que os antigos, as igrejas... Gente, primeiramente, teve uma pessoa que veio conversar comigo e falou assim: nossa, você vai na igreja católica? Aí eu falei: olha, eu vou onde Jesus Cristo está. E na Bíblia não me diz que ele criou igreja tal. Não, ele criou povos. E ele pregava para todos. Aí veio essa imagem aqui na minha cabeça. Eu que fiz esse desenho, tá? Vocês entendem? Isso aqui é o Santíssimo Sacramento. Isso aqui é representado na Igreja Católica como o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, a gente tem que parar de dividir e somar. A gente tem que parar de dividir. Quando eu vejo na televisão, em algumas passeatas para Jesus, que o povo evangélico faz, não vai ninguém. Não vai ninguém. Porque a mente das pessoas estão cauterizadas. Entende? Gente, Deus é um só e veio para todos. Veio para todos. Se você ama a Jesus, a Cristo, por que você da igreja católica, da evangélica, da presbiteriana, da quadrangular e de sei lá mais quais não vai? O Deus é o mesmo. A gente tem que parar de dividir e começar a somar, multiplicar, parar com essa desavença. Não é sobre dízimos e ofertas, é sobre salvação, é sobre libertação, encontro com Cristo. É sobre falar a verdade, levar a verdade. Sabe, é muito triste você ver uma passeata para Jesus, uma carreata para Jesus, aonde vai 50 ou menos, 30, 10, a qual todas as igrejas que se dizem ser de Jesus Cristo era para estar lá. Ah, mas só porque é um pastor que vai estar lá? É só porque é o padre que vai estar lá? Ô, gente, são servos. Eles não trazem salvação para ninguém, não. Quem traz salvação é a palavra de Deus que vai ser falada por eles. Se você for seguir só o padre que você venera, o padre que você idolatra, o pastor que você ama, o pastor que você gosta, riscado você não ser salvo, porque você está idolatrando um ser humano que é um servo do Senhor, que está lá para servir. Aí, gente, as pessoas falam: é crente, tá indo na casa de Deus, tá adorando imagem. Gente, eu conheço as escrituras, eu li, e eu jamais irei me prostrar diante de um santo, de uma imagem, porque eu também não entendo por que aquilo está lá, porque não há nada na terra semelhante a Jesus, a Deus.
Isso tudo é criação do homem. Foram lá, tinha olho assim, o nariz assim, aí fizeram uma escultura. O que tem que estar lá é esse aqui, ó. Sangue, corpo de Cristo. É espírito. Eu descobri Jesus Cristo, foi no meu quarto, em secreto, dobrando o meu joelho e colocando a minha testa no chão, me derramando. É lá que eu tive meu encontro com Deus. A comunhão com os irmãos é o corpo e sangue de Cristo. Dá lugar ao verdadeiro. Aí Deus me deu também esse nome. Nem sabia que existia esse nome. Ele tinha lido a Bíblia, mas esse nome não me foi assim, não ficou forte em mim. Melquisedeque. Tá até aqui que eu tô lendo esses dias, né? Hebreus. Aí eu vi aqui o sacerdote Melquisedeque, que né? Não teve histórico, não teve família, não teve pai, não teve irmão. Só sei que ele apareceu e sumiu, né? E é um sacerdote de Deus, né? Como se fosse, eles meio que reconhecido como se ele fosse Cristo também, porque ele é da justiça e da paz. Eu entendi que Deus fará justiça e trará um tempo de paz para nós também. Glória a Deus por isso. Eu creio que seja, né, no meu entendimento, que os teólogos, que os sábios venham pesquisar sobre isso, que tem meio que a ver com a passagem de Daniel, né, que é aquele, né, teremos os 3 anos de paz, depois virá, né, o que tiver que vir, mas isso daí é no meu entendimento, é na minha aliança com meu pai, porque eu tenho aliança com o Papai do Céu. Graças ao meu bom Deus, gente. Eu tive uma experiência com Deus que ninguém vai poder tirar de mim, única. Não sei se eu posso falar, se eu não posso, mas eu vou falar que, sabe, eu num dia lá na roça, o meu pai mora na zona rural até hoje. Minha mãe e eles construíram uma casa na cidade, mas meu pai ainda lá, né? Porque ele gosta de trabalhar, ele gosta de ter o dinheirinho dele e é o que ele sabe fazer, né? Muito orgulho e honra por ele. Né? Somos pobres, humildes, felizes, gratos e honestos. Mas enfim, aí eu fui pra roça com eles, né? Depois que a gente tinha ido numa festa, num aniversário, eu fui pra roça com eles. Foi eu, meu pai, minha mãe, meu filho. Aí eu tenho costumes, eu não, né? Papai do Céu. Ele me acorda de madrugada para orar, eu dobro meu joelho na beirada da cama, faço minha oração. Às vezes eu tô cansada, às vezes eu tenho preguiça, às vezes eu não tenho vontade, mas isso aí, a gente tem que lutar contra isso. Mas esse dia eu acordei às 3, 4 horas da manhã, que eu estava num propósito, e dobrei meu joelhinho, fiz o que eu tinha que fazer, fiz o propósito que eu tinha que fazer, e quando eu levantei, eu sentei na beirada da cama, eu não estava sonhando, eu estava acordada, lúcida. Não foi um sonho, não foi uma visão aberta. Isso realmente aconteceu. Isso é uma experiência única. Eu estava sentada na beira da minha cama. Assim que eu levantei os joelhos do chão e sentei, veio algo quente aqui, ó, na minha cabeça aqui, meio que na moleira da gente. Escorreu um óleo quente na minha cabeça, quente, que queimou no sentido assim, que eu tive que pôr a mão e fazer assim, para se aliviar aquela sensação de queimação. E eu entendi que eu estava sendo ungida ali. Para quê? Para qual propósito? Estou correndo atrás de descobrir. Não sei ainda totalmente, mas eu estou correndo atrás de descobrir. E se eu tiver que fazer isso, do jeito que eu estou fazendo aqui agora, eu irei fazer. Porque a luta para calar o povo de Deus, ela existe para descredibilizar os servos de Deus é grande. Não ache que o inimigo, ele não luta contra a gente, ele luta.
O inimigo vai lá no nosso passado. Por isso que eu estou falando aqui, contando um pouco do meu passado, da minha história. Porque às vezes o inimigo ele vem usar isso para tentar nos fazer calar. O inimigo ele vai tentando sujar o nosso nome para descredibilizar isso diante dos outros. E faz isso tudo sorrateiramente, caladinho. Mas o Papai do Céu, ele me revela. O Papai do Céu me dá sonhos. Esse caderno aqui é os sonhos que eu tô passando a limpo. Porque eu sou assim, eu vou escrevendo sonho em tudo quanto é lugar. Né? Às vezes eu tô no trabalho, eu escrevo no guardanapo. Às vezes tá no pensamento, aí eu vou, arrumo um caderno, escrevo e fica sonho espalhado para tudo quanto é canto. Esse daqui é o caderninho que eu tô tirando para passar limpo os meus sonhos. Aqui tá até aqui, ó, caderno de sonhos. Aqui, ó, são todos os sonhos. Todos isso aqui são sonhos. Tudo isso aqui são sonhos que Deus me deu nesse tempo. E os outros que estão esparramados nos cadernos lá em casa. Eu vou colocar tudo num caderno só. E ele continua me dando sonho. Então eu venho aqui falar, gente. O diabo, ele não vai vir de chifre com rabinho e vestido de vermelho, não. O inimigo, ele vem por ações, por pensamentos intrusivos. Ele olha para tua cara e consegue ler a sua fisionomia e consegue mandar uma seta através de pessoas que não querem o teu bem, que não querem o teu crescimento, que não querem a tua prosperidade. Pessoas que se incomodam por você ter lido a Bíblia. Pessoas que se incomodam por você saber um pouquinho da palavra de Deus. Que eu não sei muito não, gente. Eu tento ler outros livros, parece que Deus não quer que eu leia eles, que só quer que eu leia a Bíblia. Né? Não vá... os sábios podem ler livros? Leia livros, mas, sabe, não baseie Deus nos outros livros, baseie Deus na Bíblia. Porque você vai se confundir e vai falar assim, porque Lutero falou. Gente, Lutero é sábio, mas vai na Bíblia. Quer falar de Deus? Fale da Bíblia. Quer falar de Deus? Busque na Bíblia. Quer saber de Deus? Busque na Bíblia. No que foi o que o filósofo falou, não foi no que o outro coisa. Ele teve a experiência, mas é Deus que falou aqui, ó. Aqui foi Deus que escreveu. Foi uma mão humana que escreveu, mas foi inspirada por Deus. Não foi inspirada por homens. Isso aqui foi vivenciado pelo próprio Criador. Foi Ele que escreveu isso aqui. Você quer saber dele? Você quer conhecer Ele? Leia isso aqui. Tenha o prazer. O inimigo não vai deixar você ler de cara. Ele vai te dar sono, o telefone vai tocar, vai ter uma emergência, você vai ter que sair, vai acontecer algo, vai te dar sono, desânimo, cansaço, preguiça. Vai ter tudo. Mas leia uma página, no outro dia você lê duas. Quando vê, você está lendo um capítulo. Entende? Leia a Bíblia. Leiam a Bíblia. E outra coisa que eu venho falar aqui, gente. Os antigos. Um dia desse eu estava conversando com a minha mãe. E eu e ela, a gente meio que debate um pouco nessa questão, né? Mas hoje eu entendo que não compensa bater boca, discutir. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Aí a gente estava conversando na tranquilidade, na paz do Senhor. Aí eu falei uma coisa com ela. Aí ela falou assim, mas eu nasci, fui criada desse jeito, com essas crenças. Aí eu falei, mas não teve ninguém dos teus antepassados que leram a Bíblia. Eu aqui na minha casa, na minha família, eu sou a única que li a Bíblia toda. Então eu tô falando o que está escrito nela. Eu tô falando o que Deus escreveu nela. Então,
aos mestres, aos líderes, aos que estão em cima do púlpito. Falem a verdade para esse povo. Sabe? Reconheça os erros. Porque a gente vai pagar perante o Papai do Céu, lá no julgamento, por cada ovelha que é mal instruída, por cada ovelha que se perde. Então se consertem, igrejas. Preguem a verdade, preguem o que está nas Escrituras. Nunca é tarde, arrependei-vos. Não vamos ter os corações endurecidos, levando o erro para dentro das igrejas. Preguem a verdade, preguem os 10 mandamentos conforme ele é. Tirem o que tiver que tirar. E deem lugar a Jesus Cristo, para que o nosso país, o nosso Brasil não venha cair. Para que o nosso mundinho, que é o nosso Brasil, venha cair nas garras do inimigo. Para que famílias não se percam, para que crenças, limitações, a incredulidade venha cair por terra em nome de Jesus. Falem. Tirem o que tiver que tirar das igrejas sem medo. Honre a Deus, somente a Deus. Dê o lugar de Jesus a Ele. Fale dele, mas tirem também as coisas sujas, imundas, porque Jesus não pode habitar em lugar imundo, em lugar sujo. O altar é somente dele, nada mais dele. Mesmo que não veja nada lá, ele estará lá, se tirar o sujo de cima do púlpito, de cima do altar. A presença de Deus, ela habita. Você pode ter certeza que lá, em cima do altar, se não tiver nada lá, e você chamar a presença de Deus, ela vai estar lá. Agora não coloca duas coisas, duas imagens. Porque o puro não pode ficar com o impuro. Creiam e peçam vocês sensibilidade espiritual. Peçam um coração obediente, não à tua vontade, não ao teu ego, mas à vontade do Criador. Deus dá direções, orientações. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou aprendiz. Eu sou aprendiz. Tenho muito que aprender ainda. Vou errar, sim. Mas vou tentar acertar muitas das vezes. Vou tentar dar o meu melhor. Fazer o meu melhor. Porque o meu maior desejo é ver vidas salvas. Ver vidas libertas. Ver Jesus na vida, na casa, nos filhos, e para que as gerações futuras não sejam perdidas, a verdade tem que ser dita, o verdadeiro evangelho tem que ser falado, tem que haver consertos dentro da casa de Deus. Não queiram ser perfeitos, mas sigam. Não queiram ser lindos perante pessoas. Não queiram agradar pessoas, porque falar de Deus é desagradar a muitos. Mas tenha convicção de que você está fazendo o certo, agradando a Deus. Porque por mais que 300 saia da igreja, você falou a verdade, você pregou a verdade, entendeu? E outra coisa também, crentes, católicos,
Não adianta você querer viver, conseguir as coisas da melhor maneira possível, buscando em Deus, e Deus não faz as coisas do jeito que você quer, você ir lá na casa do inimigo. Não, na Bíblia fala que não há dois senhores, não se serve a dois senhores, ou é um ou a outro. Até quem está em cima do muro é do diabo. Para Deus é sim, sim, não, não. Se você pediu algo a Deus, espere, porque o tempo dele não é o nosso. O inimigo, ele vai usar muitas das vezes frustrações para falar que Deus não está contigo. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está com você, quer dizer que Ele está trabalhando. E às vezes, se você não recebeu, é porque Deus sabe que aquilo não é bom para você. Que Ele tem o melhor. E creia no melhor de Deus. Creia no processo. Nós passaremos pelo deserto, na toca do leão, na fornalha, mas passe dando glória, adorando, lendo a palavra. Fale de Jesus para os teus irmãos. O pouquinho que você sabe, fale dele. Talvez alguém nunca ouviu dele, e quando ouviu, ouviu mal, de forma errada. Não há reencarnação. Não existe falar com espíritos. Só há um Espírito do Santo de Deus. É o Consolador. Quando o diabo foi lançado aqui na terra, ele enganou 1/3 dos anjos. E esses espíritos que você vai em outros lugares procurar, numa cartomante, num candomblé, num horóscopo. Isso tudo são anjos caídos que veio e hoje não são mais anjos caídos, né? Não são anjos, são caídos, são demoníacos. Não estou fazendo discriminação religiosa de forma nenhuma, estou falando a verdade que tem que ser falada. Só há um Deus. É o nosso Jesus, aquele que derramou o sangue dele na cruz por nós. E a salvação só vem por ele. E para chegar ao Pai, você tem que passar por Jesus. Você tem que crer em Jesus. Você tem que mergulhar nas águas profundas. Não há outro caminho. O mundo tá perdido, gente. Esse mundo aqui tá um caos. Tá de mal a pior. E as gerações que estão vindo precisam saber da verdade. Você vê gente jovens com tanto palavrão na boca, com palavras, meninas bonitas, falando palavras feias, usando, sabe, palavras sujas, imundas. Meninas bonitas, novas, com dialeto horroroso. Sabe, bela por fora e podre por dentro. Os pais não estão vendo isso dentro das casas, não, gente? O que está acontecendo? É normal? É bonito? Não é não, gente, é feio. É feio demais sair tanta palavra suja da boca de uma moça. Acha lindo. Hoje em dia, olha como é que o diabo tá tão escancarado. Acha lindo, maravilhoso postar foto no centro. E a gente falar de Jesus é crime. Centro que eu falo é centro de candomblé, tá, gente? Nada contra, mas eu tenho que falar a verdade. A gente falar de Jesus é um crime. Carnaval pregando, mostrando Jesus, o diabo vencendo Jesus, é lindo, maravilhoso. Agora, a gente falar de Jesus, colocar Jesus no chinelo, é lindo. Isso tá errado. A gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar isso.
Como que pode? A gente não pode aceitar um carnaval falar que o nosso Criador, aquele que morreu na cruz por nós, e a nossa salvação só vem por Ele, sendo arrastado, com o inimigo vencendo. É isso que o inimigo quer que a gente acredite, que é mais poderoso do que Deus, que é mais poderoso que Jesus, mas não é nada. Isso é mentira, isso é ilusão. O diabo já sabe que vai para o lago de fogo, que ele já está condenado. Então ele está vindo aqui para destruir a nossa fé em Jesus, a nossa busca por Jesus, a nossa esperança, a nossa salvação. Ele quer tomar tudo de nós. Ele quer que a gente faça e vá para lá igual a ele. E os líderes, os que estão em cima do púlpito, do altar, tem que alertar esse povo, abrir os olhos desse povo, acordar esse povo. E quem tiver que ser salvo, vai ser salvo. Deixe que a obra o Espírito Santo faça, mas preguem a verdade. Não dê o lugar de Jesus para imagem, para santo, para sei lá o que for. Toda escultura feita por mãos humanas tem que ser aniquilada, ser tirada. Se fulano quiser ter dentro da casa dele, que tenha, mas na igreja, nos templos, nos lugares que é para Cristo, para a evangelização de Deus, para a evangelização do povo. É lá que Deus tem que estar. Jesus Cristo tem que estar lá. Agora, se fulano quer comprar uma imagem por dentro da casa, que compre e ponha dentro da casa. Mas nos templos, é só Cristo. É só Deus. É a palavra e o corpo e o sangue de Cristo. É isso aqui, ó. Faz um quadro grande lá e ponha, já que tem que pôr alguma coisa, porque o povo é igual Tomé, tem a necessidade de colocar, tocar, pegar. Sendo que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a gente só precisa ouvir, adorar, clamar, amar Jesus. Buscar por Ele verdadeiramente. É isso. Fiquem com Deus.